Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves de Geografia trazendo mais uma aula. E hoje a gente vai fazer uma revisão desse capítulo 3, onde a gente falou sobre os Estados Unidos e a sua expansão e a consolidação dele enquanto um império, beleza? Então pega o seu caderno, pega a sua apostila e me acompanhe em mais essa aula. Bom, pessoal, então primeiro, né, o que nós conhecemos hoje como os Estados Unidos, que é esse país aqui, ele teve presença de espanhóis, ingleses, franceses, holandeses, enfim, né? Mas, de modo geral, a principal colonização que nós temos nos Estados Unidos foi a colonização britânica, ou seja, dos ingleses, tá? Então, a gente teve espanhóis aqui na região do Texas, mais ao sul, teve franceses aqui no meio do território, holandeses aqui no noroeste. A cidade de Nova York, lembrando, foi fundada como Nova Amsterdã, porque eram de holandeses. Então, era um lugar muito plural. Tá? Os Estados Unidos, os primeiros habitantes que chegaram, os primeiros britânicos que chegaram lá no século XVII, de acordo com vários problemas que aconteciam na Inglaterra. Então, primeiro, aumento da população, faltava terras para as pessoas cultivarem, você tinha conflitos religiosos entre protestantes e católicos e entre outros protestantes. Então, esses colonos britânicos que foram para os Estados Unidos, eles buscavam um novo mundo, um lugar onde tivessem liberdade para praticar os seus cultos. E eles encontraram isso aonde? Nos Estados Unidos, né? Isso é muito comum, pessoal, dos Estados Unidos, o lugar da liberdade. Tanto que a Estátua da Liberdade, esse símbolo dos Estados Unidos, é por conta disso. Ele era um lugar que abriu as suas fronteiras para o mundo. Então, todo mundo, todo imigrante que quisesse ir para os Estados Unidos, claro, no início da colonização, poderia ir. Tanto que tem uma legislação que fala que toda criança que nasce nos Estados Unidos, ela é americana. Então, isso a gente vai entrar no próximo capítulo. Mas muitas pessoas, então, tentam ter os seus filhos, desde os mais pobres até os mais ricos, nos Estados Unidos para ser um cidadão americano, né? Por conta dessa abertura que tem para o mundo. E os Estados Unidos, como a gente conhece, começou com as 13 colônias britânicas aqui na costa leste dos Estados Unidos. Então, esses estados aqui: Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Virgínia, enfim, tá o nome aí para vocês, tá? Então, essas regiões aqui eram as 13 colônias. A princípio, não havia nenhuma grande riqueza aqui. Então, os ingleses chegaram, se estabeleceram as suas colônias, mas não era aquela relação que tinha com o Brasil, onde encontraram ouro em Minas Gerais, onde conseguiram cultivar cana-de-açúcar. Ali o clima era frio, não tinha como você cultivar nada muito diferente do que se cultivava na Inglaterra. Então não tinha nenhuma riqueza aparente. O que garantiu maior liberdade e autonomia para essa região. Ou seja, eles não estavam tão ligados à coroa como estavam os espanhóis ou como estavam os portugueses que vieram para o Brasil e para a América Espanhola. Lembrando, né? Quem que veio para o Brasil a princípio? Um capitão donatário, um nobre português que ganhou uma faixa de terra e que respondia ao rei de Portugal. Aqui não. Os primeiros colonizadores dos Estados Unidos eram pessoas que foram para os Estados Unidos justamente para morar lá, que não queriam voltar para a Inglaterra, queriam iniciar a sua nova vida ali nesse novo mundo. Então, essa é uma diferença muito grande entre o Brasil e entre os Estados Unidos. No Brasil, a gente fala que estabeleceu uma colônia de exploração, enquanto nos Estados Unidos, uma colônia de povoamento, tá bom? Bom, as 13 colônias britânicas, elas se tornaram independentes em 4 de julho de 1776, mas o reconhecimento veio só depois, em 1783, com o Tratado de Paris que eu mencionei para vocês, né? Se vocês procurarem por Tratado de Versalhes, não vão encontrar. Então busquem por Tratado de Paris. E reconhecia também outras regiões dos Estados Unidos, não apenas as 13 colônias, mas também Grandes Lagos, a região dos Apalache, Rio Mississippi, que vai até aqui, Rio Ohio. Então, todo esse meio aqui, que era a Louisiana, foi reconhecido também como território dos Estados Unidos. Lembrando, houve uma guerra por conta disso, a Guerra de Independência contra os britânicos, tá bom? Então, vamos lá demonstrar um pouco da expansão
dos Estados Unidos. Então, primeiro, né, tem a compra da Louisiana da França, esse território aqui, território das 13 colônias, Flórida, que é comprada do México, anexação do Texas em 1945. Louisiana está aqui, perdão, né? Esse território aqui ele ganhou perdão, com o Tratado de Paris ainda, tá? Louisiana é esse aqui, 1803 que comprou esse território da França, tá? Aí Texas, 1945, 1948 é comprado, cedido, né, a região do México aqui, Novo México e Califórnia. Depois nós temos a região do Oregon, que foi cedida em 1946, aqui no norte. Região aqui do Novo México, que foi adquirida em 1853. Aí nós temos também a compra do Alasca, que compraram da Rússia em 1867. Ou seja, no século XIX, a gente já tem essa configuração, meados do século XIX, já tem essa configuração dos Estados Unidos. E aí vai entrar uma coisa que a gente tratou na última aula, que é a expansão ultramarina, a expansão no oceano, projetando forças nos países aqui do Caribe, Haiti, República Dominicana, Cuba, Porto Rico que é um protetorado até hoje, ou Havaí aqui na outra costa. Então, essa é a expansão dos Estados Unidos, a expansão territorial imensa e depois essa expansão ultramarina. Lembrando, pessoal, nós tivemos também a Guerra Civil nos Estados Unidos, justamente por conta de um conflito político e ideológico entre 1861 e 1865, os Estados Unidos passou por essa guerra por conta de uma divergência entre o uso da mão de obra escrava. Os estados do sul, que tem essa bandeira aqui, os estados confederados, queriam a manutenção da mão de obra escrava. Os estados do norte queriam a abolição da escravidão. Lembrando, né, a escravidão nunca foi utilizada na região norte, nos estados do norte. Nos estados, deixa eu voltar aqui, perdão, aqui nessa região das 13 colônias, né, Pensilvânia, Virgínia, Maryland, New York, não utilizava mão de obra escrava. Onde que era utilizado? Voltando aqui, Louisiana, Mississippi, Alabama, Georgia, Tennessee, Arkansas, Missouri. Esses lugares aqui utilizavam a mão de obra escrava. Então tem aquele esquema de colônia de exploração. No caso aqui era explorado o quê? Café não, perdão. Tabaco e algodão. Exatamente, beleza? Vamos voltar aqui então. Então a Guerra Civil Americana foi vencida pelos estados do norte, foi abolida a escravidão, e depois começa um processo de povoamento do oeste dos Estados Unidos. Então, eu até falei para vocês da lei de 1862, que é a lei de Homestead Act, que doava porções de terra para aquelas pessoas que quisessem cultivar, né, lá naqueles estados do oeste dos Estados Unidos. Nós tínhamos um grande vazio demográfico, gente. Deixa eu voltar aqui mais uma vez, tá? Aqui já é o suficiente. Os Estados Unidos, assim como o Brasil, a população está concentrada aqui na costa leste e aqui na costa oeste. Esse meio dos Estados Unidos, ele é bastante rural, bastante agrícola, então a população é bem menor. Então a ideia era não só ter esse território, mas ocupar esse território. Então você cria leis de reforma agrária, você financia essas terras ou até mesmo doa essas terras para as pessoas que quisessem cultivar aqui no interior do país. E desse modo você acaba ocupando todo o espaço, tá? Só lembrando, pessoal, nesse processo de ocupação dos Estados Unidos, do avanço para o oeste, uma coisa muito importante é a locomotiva. A gente está falando de final do século XIX. O carro ainda não era algo prático, não era utilizado. Então, o principal meio de transporte, depois dos carroções, movidos por cavalos e bois, era o trem de ferro. E diferente do Brasil, os Estados Unidos têm ferrovias há muito tempo, e a ferrovia que iniciou esse processo de integração nacional. Então, a gente está falando de o avanço para o oeste em 1860, 1870. O Brasil vai ter essa ideia de integração só com a construção de Brasília, 1960, um século depois. Então isso explica as diferenças de ocupação de um lugar e do outro. E quando o Brasil começa esse processo,
a máquina a vapor já tinha ficado para trás. O novo meio de transporte era o carro. Então o Brasil inaugurou muitas rodovias. É um problema, porque até hoje a gente carece de ferrovias. É mais barato, é mais prático, é menos dispendicioso, mais econômico transportar grãos, como soja, por exemplo, através de ferrovias. Só que nós temos muito poucas e muitas delas estão desativadas. Nos Estados Unidos, não. São ativas e muito utilizadas. Beleza? Bom, então, uma vez consolidada essa formação dos Estados Unidos, ele tem uma posição geográfica, né, geopolítica, bastante invejável. Por quê? Tem riqueza mineral, aqui na Califórnia, eu falei que tinha muito ouro, petróleo no Texas e outros minerais por todos os Estados Unidos. Um solo bastante rico aqui no meio do estado, né? Iowa, Nebraska, Dakota, Colorado, são áreas que você tem um solo bastante rico, um clima bastante rico também. Você tem acesso aos dois oceanos, tanto ao Atlântico quanto ao Pacífico, e o melhor de tudo, não tem inimigo próximo. Tá? Teve uma guerra entre Estados Unidos e o Canadá, mas foi uma guerra bem breve. Inclusive, o Canadá avançou um pouco sobre o território dos Estados Unidos, daí eles viram que não dava para brincar com o Canadá e parou por isso. Mas, de modo geral, os outros países da América do Sul e América Latina eram países mais fracos, não tinha como rivalizar com os Estados Unidos. E lembre-se da doutrina Monroe, a América para os americanos. Então, os Estados Unidos, ele colocou toda a América como um ponto de influência dos Estados Unidos. Ou seja, aqui não é de nenhuma potência europeia, não é da França, da Inglaterra, do Portugal, da Espanha, não. A América é dos Estados Unidos, dos americanos, leia-se dos Estados Unidos. Então, a partir daí, os Estados Unidos não teve nenhum impedimento para iniciar o seu processo de avanço ultramarino. E aqui eu mencionei algumas áreas conquistadas pelos Estados Unidos. Então, Havaí, Guam, Filipinas, mais aqui, Porto Rico, que ainda é um protetorado, Samoa, Cuba, aqui no Atlântico também, construção do Canal do Panamá, que foi um empreendimento dos Estados Unidos. Eles financiaram um processo de independência do Panamá em relação à Colômbia, que pertencia à Colômbia, ocupação da Nicarágua, compra das Ilhas Virgens, enfim. Então, quando começa a Segunda Guerra Mundial, 1945, os Estados Unidos ele era dono de quase todo o Oceano Pacífico. Ele tinha vários postos, né, em Guam, em Samoa, em países também que têm uma certa amizade e aproximação. Por isso que o Japão atacou os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Ele estava do outro lado, estava aliado dos alemães, e eles rivalizavam com o controle desse oceano aqui, que é o maior oceano do mundo, que é o Pacífico. Então, o lado que vencesse a guerra ficaria com todo o Pacífico. E lembrando, né, o Japão conquistou as duas Coreias, conquistou uma parte da China, conquistou uma parte da Tailândia. Então, a parte aqui bem significativa da Ásia, do Pacífico, foi conquistado pelo Japão durante a Segunda Guerra Mundial e posteriormente ele perdeu essas ilhas. Tá? E os Estados Unidos, eles seguindo o que eles aprenderam com os britânicos, descobriram que, tendo uma marinha forte, eles conseguiam, primeiro, dominar o comércio, porque boa parte do comércio é feito por navios mercantes. Então, se você tem uma grande marinha, você faz comércio com o mundo todo. Segundo, se você tem uma marinha de guerra muito forte, você consegue abrir os portos dos inimigos à base da diplomacia da canhoneira. Ou seja, ou você abre ou eu vou bombardear o seu porto, né? Ou, enfim, vou tomar o seu posto, vou iniciar um conflito. É o que nós chamamos de política do Big Stick, tá? Ou do grande porrete. Política do Big Stick, gente, dizia o seguinte, né? A ideia é que os Estados Unidos oferecessem a cooperação bilateral com os países da América Latina e América do Sul, América Latina de modo geral. Porém,
vem até de um ditado, né? Fale manso, porém com um grande porrete na mão. Então, primeiro vamos conversar. Se você não aceitar a nossa proposta, aí o bicho vai pegar. A gente vai entrar com o exército, vai fazer intervenção militar, vai criar insurreições independentistas, enfim, qualquer coisa que fosse necessária para garantir os interesses dos Estados Unidos naquele ponto, naquele interesse que ele tem. Tá? Posteriormente, esse processo ele vai se mudando. Então, eles evitam mais utilizar a força e tentam estabelecer o diálogo, que aí nós chamamos de política de boa vizinhança. Eu até mencionei o Zé Carioca, que foi feito pelos estudos Walt Disney, com a ideia de aproximar Estados Unidos do Brasil. Então, essa política de boa vizinhança era a seguinte: olha, vamos tentar estabelecer uma boa relação com os nossos vizinhos, com o Canadá, com o México, com o Brasil, que era um país muito grande, com o Chile, com a Argentina. Porém, se for necessário usar a força, nós vamos utilizar. Então, houve intervenções militares em quase toda a América durante a Guerra Fria, com medo de algum país aqui se tornar comunista, porque daí ia ter um braço da União Soviética muito próximo dos Estados Unidos. O único lugar que eles perderam foi Cuba. Então, Cuba se tornou um país comunista, e os Estados Unidos tentou reaver, atacou várias vezes, tentou matar o Fidel Castro e nunca conseguiu. Mas conseguiu impedir que outros países da América se enveredassem para esse lado. Então é assim que os Estados Unidos se consolidou enquanto potência. Primeiro, uma marinha fortíssima, gigante, tanto mercante quanto marinha de guerra, que pode projetar força em qualquer lugar. Como eu mencionei na última aula, eu acho que os Estados Unidos é o único país do mundo que pode organizar um ataque em poucas horas em qualquer lugar do mundo, porque eles têm tropas em qualquer lugar do mundo. Pode ser tropas no chão, o exército, ou tropas no mar, através dos porta-aviões que eu mostrei na última aula. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Peço que vocês fiquem em casa, que vocês continuem lavando as suas mãos. Bons estudos, um abraço e até a próxima aula.